Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 41. Que tem o título de No Futuro. Uma coisa interessante é que nós estávamos ontem dizendo que aparece espelhado, mas aí quando eu fui assistir o vídeo não fica espelhado não. Fica espelhado quando eu gravo, eu olho para a tela e vejo espelhado, mas quando o vídeo é publicado não fica espelhado. Legal, né? Coisas que a gente vai aprendendo. O que nós vamos ver é que o versículo destacado por Emmanuel hoje é a continuação do versículo que vimos ontem. Então, ontem nós vimos, por isso que eu mostrei, não é? Porque vem diferente a forma como Emmanuel escreve. E ele ontem falou sobre a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Hoje nós vamos ver a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11, o versículo seguinte ao de ontem. O que vamos ver também é que nós falamos que é raro, mas a mensagem de hoje também vem escrita da mesma forma, onde ele vai simplesmente como que listando situações. Então, ontem nós começamos, até para a gente ver a questão da sequência, ontem dizia assim o versículo 10, né, do capítulo 8 da carta de Paulo aos Hebreus. Como Paulo está escrevendo aos hebreus, os hebreus, diferente dos gregos e dos romanos, onde Paulo focalizou, não é, a evangelização, os não judeus, como os hebreus, judeus, já têm conhecimento do Deus único, do decálogo, e eles simplesmente, se é que a gente pode dizer simplesmente, eles não aceitavam Jesus, ainda não aceitam, como Messias, certo? Como enviado de Deus, que eles estão esperando até hoje. Então, temos aqui, diz o Senhor, a de ontem, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hoje, na mensagem intitulada No Futuro, que é o versículo 11 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Hebreus, continuação, né, de ontem, diz assim: E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Lembrando aqui que o Senhor é Deus. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, é por isso que a mensagem fala que é no futuro. No futuro, como nós dissemos ontem, seria muito interessante nós ouvirmos o programa de ontem, antes do de hoje, porque será simplesmente a finalização dessa reflexão de Emmanuel. Então, nós estamos falando de um futuro onde as leis de Deus, tanto a primeira quanto a segunda, que é o Evangelho, o Espiritismo, ele nos traz muitas informações a fim de que o código moral que Jesus nos traz no Evangelho, o Espiritismo, ele vai falar, vai acrescentar, ampliar e aprofundar. A essência do código moral, ela está no Evangelho, certo? Começou muito de forma mais simples, em apenas 10 mandamentos, na primeira revelação. A segunda, que é o Evangelho, ela nos traz esse código de moralidade. Mas ele diz que quando nós realmente conhecermos, e conhecer é assimilar, não é conhecer, decorar, saber intelectualmente sobre o Evangelho. Não mais ensinará um a seu próximo, nem
a seu irmão dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Não é que ouviu falar, você conhece fulano? Eu ouvi falar. Não é esse tipo de conhecer. É aquele conhecer onde as lições são vividas de forma plena, onde já estaremos com a nossa luz brilhando no futuro. Então, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. E comentando então as palavras de Paulo, vai nos dizer nosso querido amigo espiritual Emmanuel. No futuro, né? Quando o homem, o ser da humanidade, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, então não é gravar na memória, é gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. Por quê? Porque não vai haver mais o que repreender. O companheiro já estará fazendo as escolhas de acordo com as leis de Deus, que não só estão gravadas em si, como estão sendo atendidas pelo seu livre-arbítrio. Por quê? Porque já entendeu. O companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. Por quê? Porque vai se calar? Não, porque não haverá o que denunciar. Não haverá erro a ser denunciado. O cárcere fechará, cerrará suas portas. Por quê? Porque não haverão crimes que farão com que os homens sejam enviados ao cárcere. Porque é isso que faz com que um homem, um ser humano, seja enviado ao cárcere. Né? É o erro, o crime que ele comete. Se não houver crime, os cárceres deixam de ser úteis. Os tribunais ficarão em silêncio, pois se todos seguem as leis de Deus, as leis dos homens igualmente estarão sendo cumpridas. Lembrando que as leis dos homens, é claro que não se equivalem às leis de Deus. As leis dos homens estão aqui, no seu grau de perfeição, vamos dizer assim, já que ainda somos imperfeitos. E as leis de Deus? As leis de Deus estão aqui. Então, se nós estamos cumprindo as leis de Deus, é claro que estamos cumprindo as leis dos homens. Então, os tribunais ficarão em silêncio. Não haverá casos a serem resolvidos, estudados, avaliados, sancionados em penas que não existirão. Por quê? Porque não haverá erro para ser julgado nos tribunais. Canhões serão convertidos em arados. Então, aquele metal que iria construir um canhão vai ser usado para forjar arados, que seja aqueles grandes, como é que é o nome? Aquelas máquinas do campo, tratores, aqueles tratores enormes, não é? Que aram, que colhem, são lindos. Então, em vez de se fazer canhões, vão se fazer as máquinas para o campo. Homens de armas voltarão à sementeira do solo, ou seja, não vai haver mais necessidade de exércitos. Então, e os exércitos? Faz o que com aquele pessoal todo? Vão cuidar das suas vidas, da terra, vão produzir. O ódio será expulso do mundo. Ai, que dia! Não vai ser incrível? Mas por que o ódio vai ser expulso do mundo? Porque nós teremos expulsado o ódio do nosso coração. O mundo não tem uma porta que o ódio é uma entidade expulsa e aí nós ficamos livres do ódio porque Deus tirou o ódio e expulsou.
Quem vai expulsar o ódio de nós somos nós mesmos, na nossa transformação moral. As baionetas são aquelas armas de guerra, não é? Que tinham aquela faca na ponta, era o rifle com a faca na ponta. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte. Aqueles lança-chamas, não é? Mas as máquinas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Dá uma calma no coração, não dá? Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. O que faltou aqui? Pedir. A gente geralmente pede paz, pede força para enfrentar as adversidades, mas as adversidades nascem aqui dentro de nós, não é? A gente pede força para ter calma, a gente pede força, né, para manter o equilíbrio, mas já estaremos numa fase onde já viveremos em equilíbrio. Então as nossas preces não serão marcadas hoje como são as de hoje, com os pedidos. Pedimos, e Jesus falou para pedirmos, ainda estamos bem assim como a criança pequena pede para os seus pais o que necessita. Mas, neste momento, já estaremos na fase adulta do espírito, da autonomia espiritual, da responsabilidade espiritual. Então, a essa época, no futuro, nossas preces serão marcadas pela alegria e o louvor. Bendiremos. O que é louvar? Louvar é reconhecer a grandeza daquele para quem oramos, reconhecermos a grandeza de Deus. Isto é louvor, reconhecer a grandeza de Maria Santíssima, de Jesus, nosso Mestre amado. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Quer dizer, a pregação da lei não será mais pela palavra, porque tem aquele ditado que diz, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. No futuro será, faça o que eu faço, porque falar não tem mais necessidade. A pregação da lei viverá nos atos, mas de todos. Então não haverá mais, como ele disse, não é? No versículo, olha, não mais ensinará cada um a seu próximo. Então esse tipo de pregação não, porque todo mundo estará fazendo o que sabe que é para ser feito, que é o certo, que é o bom, que é o justo, que são as leis de Deus. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Isso já depois do expurgo. Que expurgo? O que é isso? Expurgo é expulsão. Expulsão daqueles espíritos que vibratoriamente não mais estarão compatíveis com a vibração do planeta. Isso depois da grande transição. Não vamos para o mundo de regeneração, e do mundo de regeneração estaremos indo para o mundo feliz. Lá no mundo feliz é que estaremos vivendo isto aqui. No mundo de regeneração ainda haverá imperfeição, ainda haverá. Aqui nós temos uma plenitude que virá depois. Lembrando que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo,
o mundo de regeneração é um mundo transitório entre provas e expiações e mundo feliz. Nesse período, existem dois grandes objetivos. É o refazimento, porque esse período de provas e expiações para o espírito imortal, ele é extremamente duro, nós sentimos, não é? Extremamente duro, difícil, penoso. Então, o período de regeneração da humanidade será um período de refazimento. Mas não apenas isso, tem um outro propósito, o mundo de regeneração, que é também muitos espíritos que estão meio barro, meio tijolo, a vibração ainda não está de todo para ficar, nem de todo para ir embora. Então, eles terão, durante o período de regeneração, muitos espíritos que vão estar assim, aquela média que pode ser que repita de ano, pode ser que não, vai depender de como eles vão ficar nesse período de recuperação. Se recuperarem, já que saindo do planeta aqueles espíritos mais densos, pode ser que esses espíritos consigam alavancar e sair dessa zona de perigo de rebaixamento, vamos chamar assim, não é? Então, são esses dois objetivos que o mundo de regeneração nos oferece: o refazimento e o período para aqueles espíritos que precisam provar que têm mérito para continuar na Terra, porque se eles não provarem isso, depois eles serão também recambiados a um mundo, enviados, não é, a um mundo compatível com a baixa vibração, já que a Terra estará num outro patamar moral, vibratório, espiritual. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna. Jesus, e quando falamos Jesus é porque estamos personificando o Evangelho. Isso também é um recurso didático, porque como somos ainda muito imaturos, essa personificação do Evangelho na figura de Jesus nos ajuda a nos ligarmos mais à mensagem, porque torna a mensagem mais concreta para nós. Jesus, que é o Evangelho, não, Jesus. Por isso ele mesmo diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas é o Evangelho, não é? Nós temos que trazer o Evangelho para dentro de nós. É claro que Jesus é a personificação do Evangelho, porque tudo que ele falou, ele exemplificou. Então, estão entendendo? O recurso didático nos facilita bastante. Então, o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna. E, na verdade, quem transforma somos nós, não é? Ele nos oferece o Evangelho. Nós é que fazemos o trabalho de transformação. Quando ele curava, dizia o quê? Tua fé te curou. Ele fornecia os recursos, mas a fé da criatura que marcava em si a cura. Então, ele terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo, que é o recinto sagrado, né? O tabernáculo. O coração também é um tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para lá. Essa mensagem de hoje é a continuação. Vejamos que a mensagem de ontem era em preparação e a de hoje é no futuro. Poderia ser um título só nas duas, seria em preparação para o futuro. Não é?
Muito bem, muito bem. Fechamos então essa ideia que Emmanuel nos traz nessas duas mensagens, a de ontem e a de hoje, as duas vindo do capítulo 8 da carta de Paulo aos Hebreus, a de ontem o versículo 10, a de hoje o versículo 11. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pela oportunidade reencarnatória, Senhor, pelo apoio dos nossos amigos espirituais sempre perto de nós, pelas nossas famílias, pelos desafios que nos chegam, a fim de que exercitemos as tuas lições. Afinal, Jesus, foi para isso que nós reencarnamos. Ajuda-nos em nossos esforços, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa também nosso anjo guardião, nossas famílias e lares, nossos afetos queridos, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus. Em especial, abençoa os que se encontram em sofrimento, Senhor, aonde quer que estejam. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.